Let's go, girls. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Mulheres inteligentes cuidam do seu intestino. Pois é, intestino com problemas não ajuda a gente a tomar boas decisões. E às vezes você está irritada, tomando decisões erradas, tudo por causa do intestino. Eu já ouvi falar que ele é o segundo cérebro, ou algumas pessoas dizem até que ele é o primeiro cérebro. E se o seu intestino não vai bem, o seu cérebro também não vai. E será que isso é verdade? Para falarmos sobre isso e nós termos as orientações corretas, eu trouxe uma especialista incrível, a doutora Carolina De Carli. Olha só, Caroline, é Caroline ou Carolina? Caroline De Carli, que vai trazer pra gente dicas incríveis, né? Nutricionista gastroenterológica. Né? E vai trazer o que é essa questão aí. Eu quero que tu se apresente para nós, né? Mas já dei uma antecipada sobre o que nós vamos falar. Se apresente para nós, conte um pouquinho aí de quem você é, um pouco da sua história na profissão. Então tá bom, meu nome é Caroline De Carli, então eu sou nutricionista formada há mais ou menos 13 anos já. Então tenho especialização na área de gastroenterologia, saúde da mulher, comportamental também. Nutrição funcional, né, clínica funcional, e atuo aí em clínica já há 12 anos, já nessa parte de saúde da mulher e gastroenterologia, né, e como puxando o teu gancho, né, a gente pode falar aí que realmente o intestino, ele é o segundo cérebro, né, Eu costumo dizer para os pacientes em consultório que ele já é tão importante quanto o cérebro, porque ali é onde a gente tem as maiores ramificações de absorção, né, de absorção de hormônios. Então, se a gente falar, como tu falou ali da irritabilidade, né, hormônios do bem-estar, do prazer, tudo é absorvido e produzido no lúmen intestinal. Então, se ele tiver disbiótico, o meu humor também não flui. Uau, às vezes a pessoa tá mal-humorada e a questão é intestino. Isso aí. Com certeza. Não é nem algum remédio às vezes não, voltado, às vezes é intestino mesmo. Intestino. E às vezes tu vai suplementar, tu vai usar medicamentos, às vezes esses medicamentos não estão fazendo o efeito corretamente e é pela absorção desse medicamento. Às vezes a pessoa tá tão intoxicada a nível de fígado também e de intestino que esse medicamento ele não absorve. Nossa. Corretamente. E aí, vamos para as dicas práticas. Perfeito. De como uma mulher inteligente, que se ama, que se cuida, né? Mulher inteligente se cuida. O que ela deve fazer, qual que é a atitude que ela deve tomar amanhã já, para cuidar mais do intestino. Então vamos falar, né? Hoje a gente sabe que ele é importante, a gente não é só o intestino, ele não é só absorção, né? Então ele também faz a parte de produção e de excreção. Então, ele é extremamente importante. Então, falando da disbiose, para puxar o gancho do que a gente deve fazer, né? A disbiose intestinal, hoje, ela tá muito ligada pelo aquilo que a gente come, pelo nosso dia a dia, pelo nosso estresse, a produção de bactérias ruins ali proliferando dentro desse intestino, né? Para te ter uma noção, na época de hoje, a imunidade, 80% da nossa imunidade é no intestino. Então, a gente precisa deixar ele regulado, né? Eu costumo dizer para as mulheres no consultório, né? Ao acordar, a gente precisa tomar 500 ml de água. Então, uma das coisas primordiais para que esse intestino comece a funcionar é água, né? De manhã cedo. Uma boa atividade física, acho que isso faz regular o intestino também. Uso de prebióticos e probióticos, né? Eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma limpeza nesse organismo, então descobrir qual que é a disbiose. A disbiose, ela não é todas iguais, não são todas iguais. Então descobrir se eu tenho sifo, se eu tenho cibo, né? Então supercrescimento fúngico ou supercrescimento bacteriano que pode ocorrer. Tratar, fazer uma limpeza, desintoxicar, fazer uma modulação intestinal. No momento que tu modula esse intestino, tu melhora as microvilosidades intestinais e faz com que aconteça a absorção desses nutrientes
melhora a absorção desses nutrientes no intestino. Então, tudo que tu colocar para dentro, aí tu vai conseguir absorver melhor. Então, o copo d'água que tu colocar vai fazer o efeito realmente. O probiótico ou prebiótico que você colocar vai fazer efeito realmente nesse intestino, né? Porque então, ele tá... porque ele tá limpo, ele tá reorganizado, né? Eu digo que nós deveríamos todo ano, pelo menos, fazer uma reestruturação, eu digo um restart. Todo ano, pelo menos, fazer um restart. Um restart nesse organismo, limpar. Como é que você faz esse restart? Tem que ser provavelmente conduzido com uma especialista como você. Sim. As primeiras orientações são assim. Tu vai retirar todos os alimentos, os possíveis agressores do nosso corpo, né? Eu digo assim, que laticínios, glúten são os principais. E aí tu vai conduzindo com sinais e sintomas desse paciente. Essa paciente me traz que ela tá com estufamento gástrico, que ela ela come uma carne vermelha, ela estufa. Então tu vai conduzindo conforme sintomatologia. Mas tu vai retirando os principais agressores, vai recolocando, eu costumo dizer que é os 6 R's da nutrição, né? Tu vai reestruturar, reinocular, recolocar, tu vai reestruturar toda essa microvilosidade intestinal. Então, tu retira os principais agressores, depois tu limpa, tu coloca um bom suplemento para melhorar, né, essas microvilosidades intestinais, melhorar essa absorção, certo? Limpa fígado, limpa intestino, tudo direitinho, e aí depois reconduz, né? Ali um bom protocolo de pelo menos 60 dias ali de tratamento faz com que a gente reorganize nossas células novamente. 60 dias de tratamento reorganiza. Isso, reorganiza. Seria um processo de 60 dias essa é? Até 60 dias, né? Por exemplo, claro, isso não pode ocorrer num paciente que ele tem retocolite, que ele tem inflamações intestinais, né? Tem lá uma retocolite, uma úlcera, né? Alguma inflamação maior no intestino ou no estômago, a gente não consegue definir um prazo, a gente vai avaliando sinais e sintomas para fazer a reorganização desse organismo. E agora vamos falar de gases. Muito importante. Que eu acho que é um pânico de muitas mulheres, né? Muito. Ainda mais mulheres de negócios. A gente tá lá no meio de uma negociação, no meio de uma conversa, e passar por uma situação dessa. Já que estamos falando de intestino, vamos falar de gases. Mas como faz? Eu vivo em entrevista, né? Então, existe o gases que ele resolve sair por onde ele quiser sair, e você está lá no meio de uma conversa importante. Como que faz para evitar? Na verdade, assim, quando ter gases não é normal. Isso a gente precisa... não é normal. Não, a gente precisa parar de normalizar as coisas. Normalizar dor, normalizar gases. Então, assim, aquele gás que tipo, tu vai no banheiro expelir, ok. Aquele gás que tu levantou a perninha e saiu do nada, isso é patológico. A gente já fala que o teu organismo está em desequilíbrio. É muita bactéria ruim proliferando dentro do teu intestino e do teu estômago. Nossa! Isso, em um processo de intoxicação também a nível fígado, tá? Então, é um dos sintomas de disbiose. Inchaço, né? Estufamento gástrico, intestinal e gástrico. E os gases também são sinais e sintomas de que alguma coisa não tá legal. O que tu precisa fazer? Realmente aquilo que eu comentei inicialmente. A gente precisa reestruturar esse organismo de uma certa forma. E ainda mais quando esses gases são fétidos. Sabe aquele gases mal cheirosinho que ninguém consegue ficar perto? Aquele que dá vergonha mesmo. Aquele que dá vergonha. Esse é o teu fígado chiando. É o fígado? É o fígado. É o fígado que não tá legal. Nossa alimentação, né? A correria do dia a dia, industrializados, enfim. Querendo ou não, a gente cada vez mais intoxica esse nosso corpo, né? Se tu for parar pra pensar
o nosso alimento, o nosso solo mudou, o nosso alimento não é mais o mesmo. Então, querendo ou não, tem coisas que a gente come que o nosso corpo não foi apropriado para fazer a digestão, para manipular, para absorver, né? E aquilo vai intoxicando de uma certa forma e vai lá para o nosso fígado. O fígado é o principal órgão. Todos os nossos órgãos fazem detoxificação, mas o fígado é o principal órgão de detox. E ali por volta de 9, 10 horas da noite, ele começa a fazer o processo de detoxificação. Por isso que nos protocolos a gente pede para que não se alimente, que se alimente até as 8 horas da noite, para que o fígado consiga fazer o processo de detoxificação. Tudo que o fígado não fizer de detox e o estômago não digerir corretamente, vai para o intestino. E lá no intestino a gente tem o que a gente chama de tight junctions, que são ligações, né, muito terminações no intestino, são microvilosidades onde a gente absorve todos os nutrientes. Quando vão macromoléculas de alimentos lá mal digeridos ou nutrientes realmente, toxinas para dentro desse intestino, vai se ligar nessas tight junctions, vai se ligar lá nessas microvilosidades, fazendo o quê? Putrefando, causando esses gases mal cheirosos que vem. Vai lá, se gruda lá na parede intestinal. Tem uma toxina chamada, que o nome é bem feio, cadaverina. Cadaverina. Só o nome já assusta. Já assusta. Imagina o cheiro dela. Então começa a putrefar ali, né? Inflamar, causar o distendimento gástrico e os gases mal cheirosos. Então, se eu tenho esses gases, eu tenho muita proliferação de bactérias intestinais, eu acabo produzindo muitas bactérias ruins no intestino, tá? E o meu fígado intoxicado. Então, eu preciso fazer o tratamento de fígado e intestino para alinhar, digamos. Meu Deus. E aí, que alimentos que causam, que são aí, vamos lá, você quer estar bem, você não quer passar esse tipo de situação. Que alimentos podem estar causando esse tipo de situação? Hoje tem vários, né? Mas assim, primeiramente a gente precisa descobrir que agressor é do teu organismo. Às vezes tu só tá com um desequilíbrio realmente da microbiota intestinal. Então não é o alimento que vai te causar, né? Tu trata, reorganiza, como eu digo, é como se fosse reorganizar os chakras, né? Mais ou menos assim. Tipo, tu trata, reorganiza e aí tu recoloca esse alimento, ele talvez não te traga nada. Para algumas outras pessoas pode causar uma sensibilidade. Por isso que a gente vê tanta sensibilidade, tanta alergia alimentar hoje em dia, né? Então eu digo, olha, o nosso trigo hoje, ele não é mais, eu costumo dizer assim, que ele não é mais o trigo de Jesus, né? Aquele trigo puro. No momento que veio a transgenia, ele perdeu, digamos, ele aumentou, ele triplicou a quantidade de glúten que ele tem. Então, às vezes a gente se sente estufada, se sente pesada, porque o nosso trigo já não é mais o mesmo. Então, escolher um pão, vamos dizer assim, de alta qualidade, com fermentação natural, aquele pão de 48 horas, às vezes, que foi fermentado, que aí ele vai ter o glúten, né, a gliadina do glúten aberta, então ele não vai fazer tanto mal. Ter escolhas melhores, eu digo assim, um laticínio, que a gente diz assim, um laticínio A2, que ele já vem com a caseína mais quebrada, não causa tanto estufamentos, desconfortos, desconfortos gástricos, intestinais. Ele, digamos assim, ele vai minimizar se você tiver alguma sensibilidade já, né? Então, claro, tem várias rotinas que a gente pode fazer. Uma das principais que eu digo ao acordar de manhã, raspar a língua, né? Raspar a língua. Raspar a língua pra quê? Toda aquela saburra que tu tem ali são bactérias. Se tu não retira, quando tu engolir, tomar uma água, comer alguma coisa, elas vão para o teu trato gastrointestinal.
elas estão indo pro teu trato gastrointestinal. Então, quando tu raspa a língua, uma das coisas é tu tira aquelas bactérias, tu desensibiliza o teu paladar para novos sabores, né? Tu começa a aceitar novos sabores, certo? Aí, ok, vai lá, toma um copinho de água, faz um bom shot anti-inflamatório, né? Hoje a gente tem potentes shots, aí a gente pode usar açafrão, própolis, que são anti-inflamatórios. E são anti-inflamatórios intestinais, tratam o fígado, tratam o intestino, né? Então faz um bom shot. Um bom café da manhã, eu digo assim, boas escolhas, então como um pão de fermentação natural, os laticínios mais A2, mais quebrados, uma boa proteína, né? Uma boa proteína base. E aí a gente vai tratando, um bom suplemento para tratar a microbiota intestinal, certo? São bases, aí faz atividade física, eu acho que tudo é uma construção, é um contexto. E esse contexto se consegue fazer em vários momentos da vida. Quando a gente fala com muitas mulheres, que são mulheres que empreendem, né? Claro. Existe aquela mulher que a gente é a nossa parceira, que já está num momento mais confortável financeiramente falando. Claro. Né? Que ela já conquistou, já está com a sua empresa estabelecida, então ela consegue ter acesso, né? Como tu falou, uma boa escolha de café e uma boa... Enfim. E existe aquela que está empreendendo, que está ainda naquela fase... No começo. Que empreender, às vezes, está mais consumindo o seu recurso, né? Do que dando resultados. E aí, vamos lá. Se consegue ser saudável mesmo com pouco recurso financeiro? Sim, hoje em dia tem infinitas possibilidades de boas escolhas, né? Consegue-se sim. Acho que a gente não pode ter aquele terrorismo nutricional, isso sim, né? Não podemos ter o terrorismo nutricional, mas tem como a gente ter boas escolhas, né? Terrorismo nutricional, explica pra nós o que é terrorismo nutricional. Aquilo que nada pode, né? Ou nada pode, é tipo, nossa, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal. Nada pode dentro da nutrição. A gordura faz mal, agora é o açúcar o vilão. Agora, eu acho que é tudo o equilíbrio. Na nutrição tu precisa ter equilíbrio, como tudo na vida, né? A gente precisa equilibrar. Então, sim, tem possibilidades excelentes aí no mercado de boas escolhas, sim. Tem como viver saudavelmente, sem se privar. Sem se privar. Uau! Vida saudável, boas escolhas, né? E dá pra ser em todas as fases da vida. Em todas as fases da vida. E aí, quando tu traz a questão de intestino, né? Tem algum alimento, assim, que pra mulher, e saúde da mulher, né? Que pra mulher seja um vilão? Eu acho que todos os industrializados pra mulher, embutidos, são meio venenosos. Carol, eu vou comer isso esporadicamente, num evento, enfim, ok. E as que vivem de evento em evento? Aí, boas escolhas. Boas escolhas. Boas escolhas. Aquele evento eu comi, já saí fora. Eu comi embutidos, enfim, ok? No outro eu seguro um pouco a onda. E assim eu vou conseguindo, né, participar de todos, sim, né, e não destruir o meu organismo de uma certa forma, né? Se a gente for pensar em absorção, né? Tu trouxe algo muito forte, em não destruir o meu organismo. Então é possível nós tomarmos decisões que não são inteligentes. Quando se fala em construção de organismo, porque a gente está construindo uma carreira, formando um filho, mas quando se fala de construção e destruição de organismo, a gente fala do corpo da gente. Do corpo da gente. E aí a gente pensa assim, como é que eu vou cuidar do ser, né? Daquele outro ser, quando eu me torno mãe, né? Vamos pensar, como é que eu vou cuidar daquele ser se o meu corpo, se eu não cuido de mim de uma certa forma? Então a alimentação é um autocuidado, né? E ao mesmo tempo que tu cuida de si, tu cuida do outro também. Em primeiro lugar, onde eu moro, né? A primeira casa que eu moro é nesse corpo. Isso aí.
Primeira casa. Eu falo pra mim, associei muito como eu sou corretora de imóveis, né? Uhum. Então, trabalho com venda de casa, mas resumindo, a primeira, eu não tenho pra onde fugir, claro, Sim, não sei sim, quando, sim, né? sim. Uhum. Desse corpo, é a casa que eu moro, é aqui, Uhum. né? Sim, sim, sim. Então, quando tu traz a questão da alimentação e do intestino, tem algum exemplo, por exemplo, de alguma mulher que te procurou e passou, a vida dela passou a ser melhor após esse tratamento, né? Em que circunstâncias? Eu tenho vários casos assim, mulheres que me procuram ou no período de climatério, né? Estão entrando ou já entraram, né, na menopausa. E aí, se eu já estou com esse desequilíbrio, eu vim numa vida desequilibrada, desregrada na alimentação, de uma certa forma, né? E tô ali com o intestino desbiótico, como a gente conversou, piora as sintomatologias da menopausa, tá? E do climatério. Então, piora suor noturno, piora calorões, piora ressecamento vaginal, piora, desequilibra como um todo, tá? Candidíase de repetição, aí já vem infecção urinária. É uma situação grande, tá? Então, essas mulheres já vêm com uma alteração muito grande. No momento que tu reestrutura esse organismo, que tu modula esse intestino e esse fígado, que elas começam a ter uma absorção melhor dos hormônios que são absorvidos e produzidos no lúmen do intestino delgado, elas começam a relatar: Carol, eu tô dormindo melhor. Carol, eu não tenho mais suor noturno, né? Carol, eu consigo ter relações sem dor. E isso traz assim é maravilhoso, né? Traz um bem-estar tanto para paciente quanto para mim, né? Para quem tá passando as orientações. Pacientes, às vezes mulheres que chegam ali com infecção urinária de repetição e candidíase de repetição que não conseguem tratar. Fluconazol em uso direto, faz uso de fluconazol, volta de novo com o uso de fluconazol. Enfim, não conseguem sarar, vivem naquele ciclo. Quando tu modula o intestino, se a gente for falar de cândida, a cândida ela é uma bactéria intestinal. No momento que a cândida ela sai do intestino, ela migra do intestino, do ânus para a vagina, ela esporula e vira um fungo. E aí ela vira candidíase, que é aquela coisa que dá coceira, é uma coisa desconfortável, né? E aí, quando ela esporula, que ela vira aquela candidíase, a gente consegue tratar modificando o pH vaginal e modificando o pH intestinal. E só que quando a cândida migra do intestino para a vagina é porque ela está em desequilíbrio da microbiota intestinal. Então ela tem um desequilíbrio de micro-organismos ali dentro. E aí tu retira esses... A gente precisa ter micro-organismos que eu digo patogênicos ali dentro, micro-organismos não tão bons, né? A gente precisa deles, mas eles ficam mais quietinhos, inativos. Tu melhora as bactérias boas desse intestino, faz essa modulação e elas não têm mais cândida. Elas vivem uma vida sem candidíase, sem coceira, sem corrimento, sem dores na relação. Tu realmente moldar a mulher, entendeu? Moldar a mulher através da alimentação. Da alimentação. E essa questão também, nós estamos encaminhando para o final. Alimentação e energia. Né? Algumas mulheres que estão se pegando sem energia para nada, né? Que estão sentindo muito sono. A alimentação consegue ajudar? Muito, muito. Eu costumo dizer assim, que se a mulher ela tá muito fadigada, pode ser que ela tenha uma deficiência, tá? Claro, de diversos nutrientes, né? A B12 é uma das vitaminas mais estudadas hoje que nos denota, né, a fadiga, a falta de sono, né? Então, o aumento do cortisol, enfim, do hormônio do estresse, certo? A alimentação, ela vem corroborá-la. Então, alimentos que contêm B12, né? Alimentos que reduzam
esse cortisol no estresse, semente de abóbora, semente de girassol, né? Tem vários alimentos hoje, vitaminas do complexo B, que modulam essa parte da fadiga realmente da mulher, tá? Eu costumo dizer assim, que se a mulher ela tá com fadiga adrenal, ela tá com o fígado ruim, intestino ruim, com certeza. Aquele cansaço extremo é falta de mitocôndrias. Mitocôndrias é a nossa célula mãe, né? São células, o nosso corpo é puro, é cheia de mitocôndrias, né? Então, quando eu tenho quedas, e isso com a senescência, né? Senescência, com o envelhecimento, a gente vai diminuindo essas mitocôndrias e a gente vai fadigando cada vez mais. Então, coenzima Q10, açafrão, um bom ômega 3, resveratrol, tem infinitos suplementos hoje que a gente consegue tratar isto, tá? Mas eu costumo dizer que antes de um bom suplemento eu preciso tratar a casa. Tá. Eu preciso melhorar aqui dentro para absorver. Às vezes a gente compra lá um polivitamínico top, né? Que vai dar aquela energia e ele acaba às vezes não fazendo o efeito desejado porque a casa não tá limpa. Uau! Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Passou muito rápido. Passou. E sobre um tema muito importante que envolve para nós o dia a dia de uma mulher que está aí buscando essa inteligência para multiplicação patrimonial. Mas que se a gente não estiver bem, com o corpo bem cuidado, com a casa, né? A limpeza da casa. E a gente descobriu também, como tu trouxe, que muita coisa pode ser resolvida na alimentação. E eu gostaria que tu deixasse teu Instagram para nós, quem quiser saber mais do assunto, que tu tá sempre trazendo, né? Qual que é o Instagram? É @nutricionista_Caroline_Decarli. E você, mulher, eu vejo no nosso próximo programa Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Let's go, girls.